Olá, Itapetininga, tudo bem? Hoje a gente vai falar de economia, mas antes disso eu vou falar um pouquinho do YouTube. Quero pedir para vocês curtirem o canal, para vocês compartilharem o canal com seus amigos, porque é esse trabalho que vocês fazem que é muito importante para dar relevância para o trabalho que eu faço aqui, eu e os meus convidados. Tá bom? Wagner, tudo bem? Tudo Prazer bem. em conhecê-lo. Igualmente, Cristina. Que bom. Deixa eu perguntar para você, a primeira coisa que eu e todos nós gostaríamos de saber, você é daqui de Itapetininga, se formou aonde? Conta um pouquinho de você. Vou fazer um resumo da minha bibliografia. Tá bom. Eu sou natural de São Paulo, né? Eu sou toda a parte educacional e acadêmica, foi realizada em São Paulo. Tá. Eu sou formado em Economia pela Faculdade de Economia São Luís, me formei em 1978, trabalhei na Sabesp, né, durante 35 anos, das quais 29 anos foi em São Paulo, e os últimos 6 anos eu trabalhei aqui em Itapetininga. Na Sabesp? Na Sabesp. Eu pedi transferência para o interior, que era um plano de vida que eu e minha esposa tínhamos, que meus filhos ainda eram pequenos, e a gente queria vir para o interior. E aí eu fiquei mais 6 anos aqui. Na Sabesp eu trabalhei sempre na diretoria financeira, como depois aí eu passei para a diretoria do interior, que é aí que eu consegui a minha transferência para o interior, aqui para Itapetininga. Você escolheu por acaso Itapê ou já tinha um plano? Foi um pouco por acaso, porque na Sabesp, quando eu pedi minha transferência, existiam alguns empecilhos a respeito foi implantado um sistema de cargos e salários, das quais tinha algumas prerrogativas que você tinha que seguir para conseguir se transferir. E aí, nesse caso, eu mandei o meu currículo aqui para o superintendente, na época era o Aurélio Boranga, e ele estava necessitando mesmo de funcionários para que viesse trabalhar aqui, que é superintendente, ele era um superintendente novo aqui, né? Então, aí eu consegui essa transferência. E na Sabesp eu sempre trabalhei na área financeira, mesmo depois transferindo para o interior, eu fui para a área de auditoria. Tá. E aqui, para terminar a minha carreira na Sabesp, eu fui para a área comercial. A área comercial, a gente quando fala área comercial, pensa que é venda e compra, né? Não é, justamente essa parte da área comercial que eu participei aqui, que seria um acompanhamento da receita da empresa. Então, todos aqueles problemas que acontecem, vazamento, estouro de adutora e a perda de receita, né, é controlada pela área comercial. Então, é nisso que nós trabalhamos e eu terminei a minha carreira aqui em 2006. Aí, me afastei do trabalho e em 2008 eu voltei, fui trabalhar na prefeitura com o Roberto Ramalho, na segunda gestão dele. Fiquei de 2008 até 2012. Mas aposentado? Aposentado, já estava aposentado. Então, quantos anos faz que você está aqui, então? Eu vim para cá em 97. Nossa, eu pensei... São 25 anos, né? É tempo. Então, 25... praticamente já é um filho de Itapetininga, né? Me acostumei bem com a cidade, né? A minha família também se acostumou. Meu filho continua aqui, né? Meu filho trabalha aqui, ele é veterinário de animal de grande porte, que seria cavalo. E minha filha mora no sul da Bahia. Minha filha foi viver lá na Bahia, né? Tá bem por lá? Tá bem, graças a Deus. Então, aí como eu estava te falando, aí eu trabalhei com o governo Roberto Ramalho, depois saí do governo, né, em 2012, juntamente com ele, e recentemente, em 2018, eu voltei para a prefeitura, no governo da Simone Marqueto. Em qual área daí mesmo? Aí eu fui secretário de Finanças. Que legal! Aí eu fui conhecer um pouco mais o que é o poder público em si, o que é a falta de dinheiro. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei de 2018 a 2020. Quem substituiu você mesmo? Houve uma troca, foi o Jefferson Brum. O Jefferson Brum que me substituiu, né? Porque tiveram que fazer um remanejamento por causa da pandemia, uma série de coisas. Mesmo. Aí ele saiu da saúde e colocou uma especialista na área e ele foi para finanças. E eu continuei na prefeitura e terminei o mandato junto com eles lá trabalhando na área financeira.
Que beleza, não sabia disso. E aí nós vamos falar hoje sobre a inflação que tem aumentado. Só para falar de você não ser filho, já ter se acostumado aqui, eu também não sou filha de Itapetininga. Estamos desde 1978 em Itapê. Então a gente já pega todo o jeitão e Sim. somos filhos da Sim, cidade, correto. né? Não precisou ter nascido aqui, né, para ser. Correto. O amor que a gente tem pela cidade já nos faz filhos, né? Sim. Bom, mas enfim, nós vamos falar sobre inflação de um modo geral. Nós vamos começar, a gente definiu que a gente vai falar um pouco sobre o cenário mundial, mundial também, porque acabou que interferiu um pouco, né? O cenário nacional, um pouco do cenário internacional, para depois chegarmos aqui na nossa cidade, né? E a gente quer a gente vai tentar passar para vocês, e eu pedi para ele fazer isso também, a gente falar um pouco de um jeito mais simples e fácil, né? Então, de um jeito simples e fácil, vamos começar pelo começo. O que é inflação? Bom, resumidamente, assim, tá. A inflação é justamente a ocorrência entre a oferta e a procura, né, do produto, onde ocasiona o quê? Um aumento do produto, caso a oferta seja menor do que a demanda, e com isso elevando o preço. Aí o que acontece? Aí aparece aquela inflação. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Inflação é o pão mais caro, o arroz mais caro, o combustível, o dinheiro, o nosso dinheiro não dá mais para comprar as mesmas coisas que um tempo atrás, comprava. E aí vem a outra, eu acho que com relação ao conceito, basicamente é isso, né? Sim. A alta generalizada de preço, a gente, de fato, eu acompanhei, vivi a última geração, desde 1994, que o pessoal não sabe mais o que é inflação, né? Aquela alta absurda de inflação que a gente viveu. Sim. A moçada não tem noção era de manhã, de tarde, à noite, a maquininha, a gente não tinha noção, mas não tinha noção, era uma coisa absurda. E é por isso que a gente fica tão fragilizado e tão assim, ansioso, com medo de que a inflação volte naqueles números, né? O que causou essa inflação, sobretudo de uns 3 anos para cá, né? O que está ocorrendo hoje é mundial. Né? A inflação Sim. hoje, você vê países como Estados Unidos, França, Alemanha, a Inglaterra, hoje tem um índice inflacionário. Bastante alto. Né? Bastante alto. Por quê? Que nem os Estados Unidos não tem essa experiência de ter uma inflação. No entanto, que o Banco Central lá, inclusive a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, está sofrendo uma série de interferências por causa dos investidores estrangeiros que não sabem se aplica o dinheiro aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, porque lá eles também têm a taxa Selic, né? Que é justamente a nossa taxa que regula a taxa de juros dos bancos. Mas a diferença é que lá a taxa Selic, o Banco Central deles está demorando muito para aumentar a taxa de juros. A gente em 2 anos, nós saímos acho que dos 2-3%, então em 12,75%. Eles têm agora um índice inflacionário, salvo engano, de 8,5% por ano, o que é um absurdo, né? Não é mês, é por ano. Por ano. Nós estamos com 10,5%, eles estão com 8,5%. Agora, nós começamos a fazer a lição de casa da taxa de juros, da Selic, aumentar a Selic, desde o ano passado. Sim. Parece-me que agora que o Banco Central americano está começando a pensar em aumentar, parece que começou 25,25 só. Eles estão vindo para cá, eu acho. Então, mas o que ocorre? Os Estados Unidos não têm experiência com inflação. Eu te pergunto, quantos anos nós temos índice inflacionário? Tá? Há muitos anos nós temos a inflação. Temos diversos tipos de números de inflação. Nós temos um índice baixo, temos um índice médio e temos um índice alto. É que a partir do plano real sempre ficou baixinho, né? Mas o que está acontecendo? Eles não têm essa experiência. Então, os governos, né, os economistas,
os especialistas em finanças lá, eles procuram outras alternativas diferentes das nossas. Antes de ir para o juro, né? Você entendeu? Porque se você pensar, Cristina, eu tive fazendo uma reflexão a respeito da taxa Selic. Hoje você entra numa tabela de juros bancários, mesmo você fazendo pessoa física, você vê que o juro bancário está muito alto. Então, se você transportar isso para o empresário, um empresário que tem uma empresa que precisa financiar um capital de giro, precisa financiar um investimento, o que vai acontecer? Ele vai pagar uma taxa alta de juros, consequentemente não vai conseguir investir, ou se investir, ele vai investir menos do que ele precisa, aí o que acontece? Ele vai causar o desemprego. Por quê? Porque ele não consegue ampliar sua carga máxima de trabalho, porque o juros está alto, ele não consegue tirar um dinheiro para expandir seu negócio e ele aí causa o desemprego. Então, uma das causas da inflação é esse juro bancário muito alto. Sim, fase. Ela faz parte. Por quê? Porque esse juro bancário, mesmo que ele consiga, ou mesmo nós que consigamos alguma coisa no banco, o que você tem que fazer? No caso do empresário, ele tem que repassar o preço para o produto. Então o produto que ele fabrica. Isso, então ele vai ter que, o produto que ele vende, o comércio, a prestação de serviço, tudo isso varia em torno do quê? Do preço do produto. Sim. Consequentemente, você aumentando o preço do produto, você tem o aumento de inflação. Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, eles não têm essa experiência. Nós temos. Então, no entanto, que os nossos colegas economistas, quando eles veem que a inflação está aumentando, eles atacam o quê? Primeira coisa, a taxa Selic. Diferente de lá. Lá eles ficam pensando, mas será que eu posso aumentar a taxa de juros? Será que esse é o momento exato? Isso. Será que eu não posso fazer um outro tipo de procedimento que eu possa conseguir baixar a inflação? Aparentemente não, porque parece que está aumentando lá a inflação, né? E tem uma diferença, né? Uma grande diferença em termos de Brasil. Os países, os Estados Unidos, a Europa, eles têm um lastro financeiro, né? Você vê que durante a pandemia, por mais que eles passaram dificuldades, tudo, ainda hoje a inflação deles é baixa, mais baixa do que a nossa. O nosso país teve que financiar uma pandemia sem ter dinheiro em caixa. Da onde ele pegou todo aquele dinheiro para comprar equipamentos? Primeiro dá o dinheiro para os governos e prefeituras, né? E depois para o auxílio também, né? Emergencial. Então esse dinheiro foi tirado de algum lugar. Você entendeu? Aí, no entanto, que está refletindo hoje na economia brasileira, por quê? Porque o governo brasileiro não tem uma reserva financeira tão grande que possa financiar tudo no nosso país, né? Então, lá, o que acontece lá é diferente de nós, né? Eu até fiz um apanhado da história do descobrimento do Brasil. Você sabe muito bem que os portugueses vieram aqui, descobriram o Brasil, tal, e foi colonizar, etc. E tal. Aí o que acontecia com Portugal? Tinha uma dívida com a Inglaterra, correto? Como é que Portugal pagou a dívida? Com o nosso ouro. Com o nosso ouro. Será que esse ouro não saísse do Brasil, nós não teríamos hoje um lastro financeiro melhor? Possivelmente. Lá não. Lá eles mandavam um quinto para ele, né? Era um quinto do ouro, né? Que Minas mandava. Você entendeu? E lá já eles têm uma outra cultura, né? Eles já vêm fazendo esse tipo de reserva financeira há muitos anos. Desde a sua fundação eles conseguiram ter um lastro financeiro. E o Brasil, infelizmente, nós estamos pagando. A gente está pagando a conta. Mas os Estados Unidos estão tendo a inflação mais alta dos últimos 40 anos. A Alemanha também, França. Então, essa alta, porque o dólar aumentou, né? Sim. Enfim, mas eu quero que você fale das causas. Então, uma causa que você está dizendo é esses juros que a gente paga, esse juro bancário e tal. O nosso dólar tem estado relativamente mais baixo, porque... Sim. Os investidores têm vindo para cá por conta dessa taxa Selic alta. Sim. Não é? E eles estão agora, se os Estados Unidos começar a aumentar a taxa de juros, possivelmente a gente perca um pouco.
Porque daí eles vão para o mercado, mais seguro. Vamos perder, mas é isso mesmo, nós vamos perder porque a atratividade, o que é no investidor? A atratividade a recompensa que ele tem de aplicar um dinheiro, né? Eu hoje mesmo estava vendo, essa semana estava vendo o minério de ferro que está em uma baixa muito grande. Por que ele está numa baixa muito grande? Porque a China está com lockdown lá por causa do Covid. E aí o que acontece? Eles não estão importando matéria-prima do Brasil, que é justamente o minério de ferro. Você entendeu? E aí, com isso, você acaba prejudicando, como hoje nós estamos totalmente globalizados, a economia está globalizada. Hoje, se você encerrar a atividade de uma grande empresa aqui no Brasil, reflete lá nos Estados Unidos, na Europa. Então, isso aí acaba influenciando muito no índice inflacionário. Entendeu? Por quê? Porque os investimentos, quanto mais dólar tiver aqui, melhor vai ser para nós. Mas, no caso contrário, o que vai acontecer? Sai daqui e vão para lá. O dólar está baixando. E aí? O dólar aqui está ficando mais em conta. É melhor para o investidor. O dólar está ficando mais baixo aqui, o investidor vem para cá. Sim. Porque a nossa taxa de juros Selic é mais alta. Então, eles vêm e investem para cá. Sim. Agora, se a alta de juros americana eles se elevar, eles ficam para lá. Porque, além do que, é um ambiente mais seguro, com mais segurança jurídica, do que a gente tem uma série de coisas, né? Você vê que outro problema que está acontecendo aqui são as decisões a respeito do subsídio do combustível. Pois é, isso está agora... Você entendeu? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma. Qual é o seu entendimento? Na minha opinião, eu acho que o governo brasileiro, a Petrobras principalmente, devia criar algum mecanismo, né, como eles estão tentando criar agora, mas que esse mecanismo que estão tentando criar não está batendo, não está fechando a conta, porque eles querem criar um subsídio que é através da isenção de ICMS. Sim. O ICMS, o que acontece? Ele subsidia os estados e municípios. Então, uma parte desse imposto volta para o estado e município. Se você tirar esse imposto, ou baixar esse imposto, o que vai acontecer? Os estados e municípios vão receber menos carga tributária, menos recurso do governo federal. E aí o governo federal está prometendo que ele vai conseguir fazer isso através da outorga da venda da Eletrobras, né? Que já foi um sucesso, né? Que a venda hoje deu mais de 40 milhões. Entendeu? Mas aí, tudo que a gente começa a falar que não tem continuidade é uma outorga. Tem um começo, meio e fim. Você recebe o dinheiro. Isso aí isso se for aprovado até o final do ano só, né? Até dezembro. Você entendeu? E depois de 1º de janeiro vai ser o quê? Então aí eu acho que a forma como estão criando esse subsídio não é a correta. Eu acho que teria que se criar dentro da Petrobras um subsídio que permitisse que o custo do combustível para o brasileiro não ficasse emparelhado com o dólar. A própria Petrobras? A própria Petrobras. Mas isso no meu ponto de vista, é inviável, porque ela vai diminuir. Ela é uma empresa que ganha rios de dinheiro com venda no Bovespa. Sim. O juro, o dinheiro que eles têm é muito alto. Aí os investidores, os acionistas da Petrobras, o senhor, se você fosse acionista, você gostaria que a Petrobras criasse esse fundo? Então, eu penso que sensificar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque teria que ser, sob o meu ponto de vista, uma estratégia de Estado, não de governo, não deste governo, tinha que ser um negócio já pensado bem da verdade desde que o Temer inventou isso, né? Porque ele que fez essa paridade do dólar, né? Sim. Então, só que ele fez essa paridade do dólar quando a gente não tinha pandemia, não tinha guerra da Ucrânia, e agora a gente está sofrendo. Sim. O mundo todo, né? Eu acho que nem o nosso... Você está falando da Petrobras, né? Não é isso. Como é que a gente vai fazer essa situação? A Petrobras, quando descobriram o pré-sal, né? Descobriram o pré-sal... Também foi a salvação da lavoura. Era para ser a salvação. Mas por que não foi a salvação da lavoura? Por quê? Porque justamente nós não temos refinaria com a consistência técnica
para refinar o petróleo que é mais pesado. Aí o que nós estamos fazendo? O Brasil está fazendo? Ele está exportando o petróleo bruto. Refina lá fora. Refina e depois eu compro. Que foi uma opção do governo também. Que governo, eu não me lembro agora, o governo que achou que seria mais barato refinar lá fora. É um absurdo, uma história meio maluca, né? Só temos uma refinaria, a gente não tem concorrência entre refinarias. Sim. Então, quem sabe agora aconteça essa volta, né? Hoje acontece o que você falou. A gente compra o óleo bruto. Porque a gente compra não, né? A gente já tem, a gente já tem o petróleo, né? Assim, que a gente já tem, se fosse tudo feito aqui, a gente precisaria importar pouco e a gente não estaria sofrendo tanto quanto está sofrendo hoje por conta sobretudo por causa da Ucrânia, né? Da guerra da Ucrânia. É o pensamento. Não é errada, não, porque essa coisa de ter que ir lá para fora encarece muito, né? Sabe, Cristina, como eu te falei, a cultura brasileira, financeira, econômica, ao longo dos anos, não é um governo, 2, 3, são diversos governos que passaram por aqui e não se preocuparam com o futuro. Você está lá, mas você tem que ficar 4 anos, mas você tem que ver daqui para frente. O que eu vou deixar de legado para o meu país? Eu entendo tudo isso. Economicamente, nós não temos ainda nós somos um país emergente. Nós não temos o segmento secundário, que é a industrialização, pronto, como tem os Estados Unidos, como tem a Europa. E aí, o que acontece? Nós estamos padecendo por causa disso. A pandemia ocasionou um monte de problema em todos os países. Mas o que mais está sofrendo hoje ainda, apesar dos pesares, é o Brasil. Por quê? Por causa da inflação, aumento do combustível, aumento dos insumos agrícolas que são importados. Então, tudo isso está pesando na balança. Do insumo mais caro, não é a partir de agora, com a guerra da Ucrânia? Mais especificamente ou não? É claro que a guerra da Ucrânia influenciou por causa de um dos insumos que vem da Ucrânia, mas já vinha ocasionando problema devido que o Brasil não importa só da Ucrânia. Ele importa de outros países. Eu falei da guerra da Ucrânia, né? Mas que é uma das estratégias que você não tem que monopolizar. A gente importa da Rússia adubo. Então, você entendeu? Então, essas coisas aí, que não pode ser monopolizada somente no país. Então, o Brasil importa de diversos países. Sim. E esses países também estão sofrendo do índice inflacionário com a pandemia. Sim. Porque a pandemia... E com a guerra também. Com a guerra também. Mas por quê? A pandemia foi e ainda é o fator mais importante que desmobilizou toda a economia mundial. O fica em casa. Fica em casa, né? Que você a economia parou. A economia parou. Agora você imagina uma economia que nem você pega Itapetininga, você bloquear tudo. O que vai ser de Itapetininga? Se você não tem um comércio ativo, uma prestação de serviço ativa, uma indústria funcionando, é uma peça da economia que justamente não poderia ter sido prejudicada. E foi a que mais foi prejudicada. E dentro da malha econômica, o setor que mais sofreu foi serviços, né? Sim. Mais sofreu porque é o primeiro... Porque eu sou cabeleireira. Então, assim, é impressionante. Quando foi tudo fechado, as pessoas pensam assim, bom, eu não vou pintar meu cabelo, eu pinto em casa. Eu não vou fazer a unha, eu faço em casa. Tudo que foi possível fazer em casa, as pessoas fizeram. Então, tenho amigas que fecharam o salão, conheço a história de barbeiros que também fecharam o salão, porque as pessoas vão falar, não, eu limpo a pele em casa, eu vou no dentista depois, eu vou no terapeuta depois, tô certa, é o primeiro numa crise, o setor de serviços é o primeiro que apanha e é o último que sai da crise. Sim. Não é? Tanto que o setor de serviços agora está levando o país nas costas. Tá um fluxo, voltou tudo, né? Graças a Deus. E o nosso país ainda, a pequena e microindústria ainda do país é responsável por uma grande parte da evolução econômica do Brasil. A maior parte, mas emprega, né? Você entendeu? Porque hoje as grandes empresas, né, elas investem em tudo, mas ainda são poucas empresas.
Já a micro e pequena empresa está mais distribuída no país, né? Eu acho que isso daí faz a diferença, entendeu? Então, essas empresas, você imagina cada micro e pequena empresa parar por causa da pandemia. É o que nós comentamos. Muitas fecharam, muitas tiveram que trocar de foco do que eles trabalhavam, porque a matéria-prima praticamente sumiu do mercado. E aí também a gente tem sempre o lado bom, né? Porque muitas empresas, muitos empreendedores surgiram com a crise. Sim. Eu tenho N amigas, gente, mas N amigas que começaram a ganhar dinheiro fazendo bolo, doce, salgado em casa para ajudar o dinheiro do marido. Às vezes o marido perdeu o emprego, então teve que reduzir salário. Teve uma série de acordos que foram feitos nesse tempo, né? E aí pequenos empreendedores subiram. Surgiram até no mercado. Surgiram no mercado. Outra coisa que cresceu muito foi o delivery. A gente nem imaginava que ia crescer tanto desse jeito, né? E outra coisa também, o trabalho virtual, que até a pandemia era visto meio assim, né? Sim. Houve uma mudança assim, radical dos usos e costumes na parte de empresas, né? Sim. Mesmo com a pandemia, hoje os entregadores foi o tipo de serviço que conseguiu subir. Não, os entregadores, os motos, não sei, moto, não, o nome que leva, o nome certo do motoqueiro que faz o delivery, né? Faz o delivery. Eles carregaram também a economia no começo. No começo, muito. Eles que levavam alimento, eles levavam compras no supermercado. O que a gente ouve de história é que o motoqueiro, o serviço de delivery, ele de tudo. Sim. A gente já usava antes. Eu era até uma razoável usuária de serviço de delivery. Mas depois da pandemia, muita gente passou a usar. Não tenha dúvida. E graças a Deus é que nós conseguimos, apesar da pandemia, manter um nível de emprego dessas pessoas que fazem... Informal, é certo. Informal. Né? Mas não é o ideal, mas enfim, pelo menos... Então, aí voltando, tudo isso junto e misturado, veio a pandemia, aí quando a gente pensou, e aí começou a ter aquela inflaçãozinha que você já falou, né, que estava começando a subir, e daí vem a guerra da Ucrânia e a Rússia. Aí quando a gente pensou que ia ter um refresco, vem outra crise. Agora junto os dois, como você avalia, assim, tipo, quanto tempo você acha que isso vai... Quantos anos? Eu acho que, em termos de economia, nós vamos ficar muito tempo padecendo com esse tipo de problema devido da inflação devido à guerra. Não é só devido à guerra. Nós saímos da pandemia, começou a se reerguer novamente a economia e, de repente, nós nos deparamos com essa guerra aí. Que juntou todo mundo, porque como a Rússia é o mais forte dessa guerra, houve esse boicote tão grande e que para prejudicar, entre aspas, forçar talvez o fim da guerra. Então, todo esse boicote contra a Rússia prejudicou o mundo todo, porque muita gente comprava muita coisa da Rússia e agora tem que se virar e comprar de outros países. E essa coisa não é fácil, né? Eu compro da Rússia para 500 mil anos e de repente eu vou comprar da China. Não é uma coisa muito fácil. Eu larguei aqui, vou amanhã. Tem todo um processo de importação, não é? Não, é complicado. Não é um negócio, vou larguei aqui, vou amanhã lá. É complicado porque você fica dependente daquele país, da compra daquele país. O país, às vezes, é determinante no sentido de produzir um certo produto que você necessita. Muitas vezes você compra a grande quantidade de importação que você faz daquele país. E essa guerra está interferindo nesse sentido. Aí os países estão começando a impor regras para não fornecer mais produtos para a Rússia. Aí a Rússia começa a ver o ponto estratégico do país que ela está guerreando, para ver onde ela pode afetar os outros países. Com isso, o grande prejudicado, o que é? É o mundo. É o mundo inteiro. E outra coisa, você começou a falar do fator político, porque como o mundo está tudo contra a Rússia,
tem um fator político, mas eu não posso comprar da Rússia porque eu vou ser mal visto. Isso também prejudica. Eu acho que o fator comercial não devia ser tão prejudicado. Não, eu acho... Mas é muito, né? Esse fator político prejudicado, puxa vida. é prejudicado porque o próprio ser humano, né, tem um senso de vingança em si, né? Eu não sou a favor da guerra. Sim. Ele deve ter os motivos dele. Eu vejo uma fragilidade da Ucrânia muito grande. E eu vejo a fala do presidente lá, que ele não quer ceder para a Rússia. E aí eu te pergunto, quantas pessoas estão morrendo naquela guerra em virtude de eu não ceder para a Rússia? Entendeu? Mas será que esse é o caminho correto? Será que não pode haver um diálogo, não pode haver um acerto? É essa a questão, eles não estão se sentando à mesa para conversar, eles não estão se sentando à mesa. Nem para brigar, nem para não brigar. Porque, olha, não é, essa sua impressão é a minha também. Eles não estão sentando, vamos conversar. Não existe um acordo, não existe um diálogo de acertar, viu? Tudo bem, você não quer que eu faça isso, a Rússia? Fazer aquilo. Então vamos remediar, vamos fazer isso, aquilo. Porque se eles pensarem, o homem é um ser humano inteligente. Se os dois colocarem a cabeça no lugar, vão ver que os dois estão se prejudicando. Sim. Um, por um lado, que está acabando com o país, que é a Ucrânia. A população está morrendo. O outro, por quê? Está sofrendo punições em termos de outros países de fornecimento de produtos, e ambos vão morrer como é que chama? Abraçado, entendeu? O bem da verdade é isso. Por quê? Porque mesmo que depois termine essa guerra, alguém... Mas quanto tempo vai demorar então? E alguém vai querer dizer que vai querer comprar da Rússia, vai querer vender para a Rússia. Vai. Você entendeu? Eu acho que agora, eu acho que a Rússia está entrando com doses homeopáticas na Ucrânia. Isso que eu ia perguntar para você. Porque eu acho que a Rússia e Estados Unidos, né, e agora podemos falar da Coreia do Norte, são verdadeiras potências nucleares. Então a Rússia está acabando com a Ucrânia em doses homeopáticas. É porque se ela acabar com tudo, acaba com ela também. Se eles resolverem colocar uma bombinha atômica lá na Ucrânia, acaba com o meio mundo. Você entendeu? Então é por isso que está essa dificuldade. Um país não quer, eles não se sentam à mesa para conversar. Sim. Então fica esse perrengue. A Ucrânia sabe que a Rússia não vai jogar tão pesado. A Rússia sabe também que pela Ucrânia não ser da OTAN, então não vai ter também perigo de ter armas muito fortes contra a Rússia. Então eles vão ficar nesse chove no molha, entre aspas, porque enquanto fica nesse chove no molha, quantas vidas mais vão ser ceifadas de um lado ou de outro? E com isso a nossa economia continua sofrendo com a parte, inclusive, dos produtos que vêm tanto da Rússia como da Ucrânia. A Ucrânia, se não me engano, ela é um grande produtor de trigo. Sim. Né? Eu acho que a Ucrânia, em termos assim de país da antiga União Soviética, para mim, eu não cheguei a estudar profundamente sobre a Ucrânia, mas eu acho que ali da antiga União Soviética, a Ucrânia era um dos países, era um dos lugares que mais produzia, entendeu? E que tinha uma infraestrutura de tecnologia boa, né? Então eu acho que justamente a Rússia perdeu uma das fatias melhores... Mais ricas, né? Mais ricas. Eles já invadiram duas partes lá, né? Agora eu estou querendo tomar o país de vez. E aí a gente fica nessa... Falando aí a gente fica aqui no meio, o mundo todo entre eles. E para ajudar a gente com essa inflação, com tudo isso e tal, a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem um fator político exacerbado. Antes da gente continuar com a polarização política, eu queria saber de você o seguinte: você está gostando do programa? Está conseguindo clarear sua mente sobre inflação? Deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que depois eu encaminho para ele, tá bom? Também aproveito e peço para você, se não curtiu, curtir, compartilhar, tá bom? Vamos lá, continuando. A gente está falando dessa polarização. No cenário de ano eleitoral, e as dificuldades todas se acentuam.
por um lado e são atenuadas por outro lado. No Brasil, a gente tem isso que complica um pouco, né? Essa situação toda. Não tenha dúvida, né? Eu acho que a situação econômica, quanto mais entendimento tiver na parte política, principalmente, isso facilita tomar algumas decisões que venham facilitar para a população, entendeu? Que se tornam mais razoáveis a situação econômica para a população. E essa polarização acaba atrapalhando, entendeu? Se de um lado se fala de um jeito, o outro fala de outro, um critica o outro, a mídia também está interferindo diretamente no nosso contexto, entendeu? É hora de se unir, entendeu? É claro, cada um puxa a sardinha para o seu lado, mas pensa um pouco na população, porque muitas vezes uma ação governamental que tem que ser tomada não é tomada em função de uma série de fatores externos, políticos, né? Políticos e externos, entendeu? E acaba o quê? Influenciando na população, porque nós vivemos o quê? Sobre o comando de um governo, e com isso nós temos que ter uma qualidade de vida. E isso aí acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida, principalmente hoje na parte econômica, porque nós estamos vivendo hoje com aumentos absurdos do produto de alimentação, que em termos de cálculo de inflação é o que tem mais peso. Em segundo lugar vem o transporte, que justamente entra combustível. Então, está na hora da gente se unir, sabe? Independente de A e B. De A e B, nós temos que nos unir, temos que entender o que está acontecendo e não ficar jogando só contra, entendeu? E isso não é só na política, acontece na administração de um clube, na administração de um condomínio, você entendeu? Parece que o povo não consegue, né? Tipo, vislumbrar o que o outro está pensando, se é para o bem, se é para o mal. Se for para o bem, vamos ajudar a pessoa a fazer aquilo para a gente usufruir desse bem. Porque se a gente está, independentemente de ganhar, a gente está falando mais especificamente da esfera federal, o presidente da República, mas a gente, porque é o que realmente está mais polarizado, né? E é essa esfera que, em última análise, com o Senado, com os deputados, direciona a nossa vida. Sim. Então, se você está num campo oposto a este governo, dificilmente você vai querer fazer qualquer coisa que beneficie a população, porque beneficiar a população, em tese, beneficia o que está hoje da situação. Ou da situação, eventualmente, pode não querer, quem está lá, eventualmente, pode não querer fazer uma outra coisa que, de repente, o outro lado sugira, de repente, mas aí vai favorecer a oposição. Então, e aí a gente fica nesse enredo, e no final das contas, esse pessoal todo, deputado estadual, deputado federal, senador, presidentes, ministros, ganham fortunas. Então, por mais que a inflação possa ficar alta, eles já pertencem a uma casta que vai sofrer pouco. Vai sofrer, mas vai sofrer pouco, porque esse pessoal não vive da cesta básica aqui que o pobre vive. Sim. Aqui na do ponta, salário mínimo, né? Aqui do salário mínimo, aqui na base da pirâmide, esse pessoal está lá em cima e não aqui embaixo. Então você tem toda a razão, era hora de fazer, vou falar uma coisa meio antiga, que já não, na política não estou falando mais por um tempo, falava muito na época do Sarney, fazer um pacto nacional. Isso. Um pacto nacional entre todos os lados, sentar-se à mesa e ver o que é melhor para o Brasil. O que a gente tem que fazer para, sobretudo, aplacar a inflação. Voltando para esse tema e voltando para cá, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa polarização? Não, o que eu quero acrescentar que você falou na parte política e na parte, e até eu colocaria na parte tributária, o que nós temos que ter aqui no Brasil? Uma reforma tributária, entendeu? De verdade, né? De verdade, porque na economia você sabe muito bem, quanto mais o consumidor tem uma receita, aumenta a sua receita, ele consome mais, correto? Se ele consome mais, se você baixar a carga tributária, ele vai consumir mais ainda.
Se você for colocar na ponta do lápis, fazer uma continha simples de adição, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais, eu vou aumentar a carga tributária para o governo. Você tem uma ideia? Você acha que, por exemplo, aquele tipo CPMF devia ser uma ideia? O que você acha disso? Eu sou contra o CPMF. Porque é muito simples, né? É. E sempre acaba onerando o mais pobre ainda. Sim, cada entendeu? vez mais. A reforma tributária como o pessoal fala, criar um imposto único. Não, acho que não. Você entendeu? Não, mas o que nós temos que fazer? Já fizemos e não deu certo, né? Já não O que quisemos nós temos que fazer para melhorar a carga tributária? Entendeu? O que eu te falei. Eu não esqueço, há uns anos atrás, houve um aumento do aposentado, né? Das pensionistas. E aí a mídia lançou que o governo ia gastar, não sei, tipo assim, não sei quantos bilhões de reais por mês, por ano, de pagar aquele aumento. Só que foi feita uma conta tributária de quanto renderia para o governo, dava 2 vezes mais do que ele pagaria para o aposentado. Uau! Você entendeu? Então, como assim. são tributos, que são diversos tributos que caem no mesmo produto, IPI, ICMS, o ISS, o IOF, né? Quando você tira o dinheiro do banco. Então, quer dizer, aquilo é uma máquina crescente de tributos. Então, espera um pouquinho. Será que não está na hora da gente ver melhor isso e possibilitar que o consumidor tenha uma redução do custo do seu produto que ele vai comprar? Porque ele vai consumir mais e ele vai gerar uma carga tributária para o governo, como era antes, mas comprando mais. Uhum. Você entendeu? Entendi. E uma outra coisa que eu quero acrescentar é uma reforma política. Nossa, essa para mim é a mãe de todas. Você entendeu? Por quê? Porque o nosso país é muito grande, administrar do jeito que nós temos que administrar o Brasil, uma parte geográfica muito grande, que demanda muito dinheiro, muita tecnologia para fiscalizar, entendeu? Para multar o país como um todo das coisas que acontecem, seja desmatamento, seja, como é que se diz, contrabando. Então, precisava ter uma reforma política. Enxugar a máquina, reduz o custo do Brasil e com isso você transfere o quê? A qualidade de vida para o povo. Mas reduzir o custo do Brasil também, você está querendo dizer, diminuir a classe política. Sim. Diminuir os partidos. Sim. Também uma outra coisa que judia muito da gente, que está inserido no custo do Brasil, é a insegurança jurídica. Nós estamos tendo uma parte de judicial muito grande, judiciário muito focado em coisas que talvez não devesse focar tanto, né? Sim. Então tudo isso acaba onerando o cidadão aqui embaixo. Não tenha dúvida. Me onera você. Por quê? Porque todas essas coisas que acontecem a nível superior acaba influenciando o quê? Na economia. E outra coisa... Não pode desculpar. Entendeu? A gente fala, viu, mas está subindo o petróleo, está subindo não sei o quê, está subindo o preço do alimento. Viu? Nós temos assim, diversas variáveis que estão influenciando diretamente nesses preços. Às vezes a gente fala que é o preço, que é a guerra da Ucrânia, que é a pandemia. Tudo bem, acontece isso. Mas tem outros fatores como nós falamos, se não haver uma união, um pacto do país, das pessoas envolvidas no processo, de não tomar uma decisão mais coerente, acaba influenciando no nossa vida. O gargalo hoje é a Petrobras mesmo, né? A paridade do dólar. Só que isso, a minha impressão é que veio para ficar. Não dá, na minha humilde opinião, não dá para de repente a gente tirar a paridade do dólar. Porque se acabar a paridade do dólar, o cara que está aqui que não vai importar, porque ele vai estar lá, vai comprar caro lá de fora e não vai poder repassar o preço, porque vai ter que brasileirar, né? Vai ter que cobrar o preço nosso real e o nosso real em frente ao dólar. Isso eu concordo com então você. Vai ser complicado. Não pode acabar a paridade, porque nós dependemos do refino do petróleo, sim, que é o pré-sal, entendeu? Sim. Mas nós temos que fazer alguma coisa, entendeu? Mas essa alguma coisa leva tempo, construir refinarias, privatizar a Petrobras, mais ainda, né? Na verdade, as refinarias, né? Diminuir o tamanho do Estado
Na Petrobras diminuir mesmo, aumentar, abrir realmente que as petrolíferas venham para cá, que tire todo esse monopólio, porque senão não adianta também. Você vai privatizar tudo, a Petrobras vai continuar sendo a única a escavar o óleo, Sim. a buscar óleo, porque você fala que tem lá uma ínfima, tem lá sim a Shell, tem umas duas lá que faz alguma coisinha, mas a Petrobras tem 90%, sabe quantos 90% de mercado. Então, para você ver como nós estamos falando do pré-sal, quando descobriram o pré-sal. Isso. Se, quando foi descoberto o pré-sal, né? Já que faz 10, 12 anos, 15 anos que foi descoberto. Foi no segundo governo do Lula, eu acho. Então, se daquele ponto em diante o governo que tivesse, o governo que entrasse, se preocupasse em refinar esse pré-sal, o petróleo do pré-sal aqui no Brasil, hoje nós não estaríamos como estamos hoje. Todo. Por isso que eu digo para você, o governo que entra, ele não pode pensar em 4 anos. Ele tem que pensar em 30, 40 anos. Por quê? Porque nós vamos precisar dessa implantação de uma tecnologia moderna, como o caso da internet, né, que hoje está falando no 5G. Para quê? Para a coisa evoluir melhor, entendeu? E o que aconteceu no nosso governo não foi feito isso. A Petrobras continuou com monopólio, importávamos petróleo, havia um subsídio que subsidiava o preço do combustível para nós. Isso aí refletiu que no fluxo de caixa da Petrobras, hoje se tornou impossível você tirar a paridade do dólar. Com certeza. Mas precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa, enquanto país, ter o petróleo sendo refinado. Sim. A gente já produz, nós já produzimos para nós. A gente até exporta. A gente exporta petróleo, você sabia Sim. disso? Então a gente exporta petróleo e além de exportar petróleo, assim, único e exclusivo para venda mesmo, a gente compra, a gente vai lá compra o que nos falta, manda o que a gente tem aqui para refinar e paga mais caro. É uma coisa meio burra, né? Então, totalmente. E ainda o preço do dólar. Ainda o preço do dólar lá. E aí... eu ganho em real. E a gente ganha em real. E aí eu fico pensando, como que no governo do Temer, como que ninguém pensou que talvez um dia que não ia ficar essa belezinha, o dólar tudo ali, o dólar não subia. Uma hora ia acontecer uma crise forte, ninguém pensou, aparentemente, né? Ninguém pensou que pudesse acontecer, que de repente o barril do petróleo fosse, hoje estava 123 o barril, hoje de manhã, eu não sei mais. Então, quando a gente está na faculdade, o que a gente, como é que se diz, consegue entender dentro daquilo que se representa na economia, entendeu? O que aprende com a economia? Aprende o seguinte, que você tem que ter um equilíbrio entre importação e exportação. Ou seja, se eu sou um grande produtor de soja, um grande produtor de minério de ferro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que equilibrar a minha venda em função do meu consumo interno. Então, a soja eu tenho que vender, mas espera aí, eu tenho que vender o suficiente para manter o mercado interno abastecido. Outra coisa, não sei se vai fazer sentido, outra coisa, diversificar os seus clientes. Porque se a gente vê nas empresas, por que às vezes uma empresa falha, abre falência, ela fecha as portas? Ela vende para ela só tem um grande cliente. Esse cliente fecha as portas, eu fecho também. Entendo. Então, se você importa só um produto do fertilizante, por exemplo, só da Rússia, olha onde a gente está. Então, não tem outro país? Com certeza deve ter outros países que também têm o fertilizante. Então, diversificar, né? Ter mais, vender para mais países, comprar de mais países, não ficar só num fornecedor ou num cliente e tal. Porque o nosso fornecedor de fertilizante está com esse problema sério, que é a Rússia, só para ficar só num, né? E um pouco antes o governo comprou, né, lá, mas mesmo assim, daqui a pouco acaba isso aí, não pode mais comprar, compra de quem? Então, isso que você está falando faz todo sentido, ter equilíbrio e diversificar. Sim, não tenha dúvida, porque eu aprendi dessa forma. Então, quando nós falávamos em exportação, importação,
macroeconomia, microeconomia, a gente sempre vislumbrava isso daí. Eu lembro há uns tempos atrás, uns anos atrás, que a Argentina é uma das maiores produtoras de trigo também. Sim. Ela deixou de exportar para o Brasil porque estava tendo uma procura muito grande de trigo e ela queria que o mercado interno dela ficasse abastecido e aí diminuiu a exportação de trigo para outros países. Sim. Então é isso que nós temos que fazer, entendeu? E hoje o que eu vejo, o preço, vamos voltar aqui para o Brasil, o preço do etanol. O que acontece com o preço do etanol? Quando a gasolina está num preço acessível, assim, acessível que eu digo, Sim. não tão acessível, mas ainda você consegue abastecer com gasolina, não está compensando a paridade entre gasolina e etanol. O que acontece? O etanol tinha que estar lá embaixo agora. Se o açúcar começa, o dólar sobe e o preço do açúcar sobe no mercado internacional, o que o usineiro faz? Ele volta a produção dele para o açúcar. Sim. E diminui o etanol. O etanol, no preço do combustível, ele sobe, automaticamente sobe. Então, e tem um outro detalhe. Eu compro um carro flex que usa gasolina e álcool. Eu pago um preço maior, porque ele tem uma tecnologia para receber os dois combustíveis. Uhum. E eu uso, muitas vezes, só a gasolina, porque não é viável o preço do álcool. Pois é, a gente poderia, se a gente tivesse uma outra condução nesse sentido, o nosso etanol teria que ser mais baixo, né? Não tenha dúvida. Não deveria existir essa... A gente até ia sofrer com o preço da gasolina e tal, mas não como agora, não como a gente está sofrendo. Não ia ter essa paridade. Eu posso utilizar o álcool quando custar até 70% do valor da gasolina. Mas não, ele sempre tinha que ser maior, a paridade dele, ele tinha que sempre ser menor do que a paridade de 70%. E aí eu encostaria num posto e nem falaria de gasolina. Agora, vamos falar o que é verdade. Por que não existe isso? Porque existem interesses externos. Dinheiro. Que são nossos conhecidos países como é que se diz? Do Iraque, do Irã, que são grandes produtores de petróleo e que têm interesse de exportar petróleo, exportar combustível, porque lá eles têm uma tecnologia moderna. E aí o que acontece? O país fica preso porque ele precisa de um elemento para produzir, para comprar dele o combustível, entendeu? Então, eu tenho que exportar daqueles países. Eu vou te contar uma coisa rapidinho. Eu trabalhei na Sabesp. Há muitos anos atrás, na época de 80, a Sabesp começou a produzir o gás metano. O gás metano era extraído do esgoto, existia uma divisão entre o gás metano e o agregado leve, que era umas pedrinhas que substituía a brita. Então foi feito um sistema de, como é que se diz, empírico disso, e aí a Sabesp começou a produzir isso daí. Aí o gás metano abastecia as viaturas da Sabesp e os ônibus da transporte público da cidade de São Paulo. E o agregado leve era vendido ou fornecido para algumas obras para se fazer utilizar esse tipo de material, que inclusive parece que aquele museu que tem na Avenida Paulista, em frente ao Trianon, aquele espaço livre dele, que você vê que é muito grande, ele foi utilizado isso aí. MASP. Eu participei desse projeto, como eu trabalhava na área de finanças, a gente viu o custo-benefício. Eu pensei na época, a maior produtora de combustíveis de São Paulo e do Brasil vai ser a Sabesp. Por quê? Porque você usava no combustível, você usava na geladeira para substituir o gás normal, no fogão a gás, ele era mais leve do que o ar, então ele não tinha problema de acumular num ambiente fechado. O que aconteceu? O que aconteceu? Sumiu o projeto, por quê? Por causa dos países árabes. Mas nós íamos começar a fazer o quê? Substituir o petróleo pelo gás. Mas então aí a gente se submeteu então a isso? Não tenho dúvida, se submeteu, infelizmente. Agora vamos voltar aqui à nossa cidade e falar da inflação no sentido de
O que a gente pode fazer para mitigar um pouquinho esse aumento de preço? O consumidor é o maior, a pessoa mais afetada no final de todo esse processo. Então, eu acho que o consumidor ele tem que ter em mente, quando subiu a taxa Selic, não procurar ter empréstimo de jeito nenhum. Em última necessidade, pode-se recorrer a isso. Mas ele tem que pensar duas vezes, porque a taxa de juros está alta. Uhum. Para o consumo, o que ele tem que fazer? Ele tem que se policiar muito. Fazer um controle efetivo do que ele tem de receita, de quanto ele gasta por mês, para ver onde ele está gastando mais, onde ele pode economizar mais, entendeu? Uhum. E uma outra coisa, quando ele vai fazer as suas compras, principalmente em gêneros alimentícios, fazer uma listinha procurando, colocar o que ele vai precisar e quanto ele vai precisar. Por quê? Porque os preços elevados faz com que a pessoa não possa gastar demasiadamente, porque ele acaba, como é que se diz? Inflacionando a sua receita. Por exemplo, uma coisa que eu fazia lá na época da hiperinflação, que a gente toda hora tinha aumento absurdo, eu não faço isso hoje nessa condição inflacionária que a gente está, porque nem de longe essa inflação de hoje é o que a gente vivia na década de 80, Sim. de 90. Eu não compro, não faço estoque. Eu vou, a cada 15 dias, eu compro um pacote de arroz, o que eu preciso. Eu não faço estoque, gente. Eu não fico comprando. Tá em R$1 o negócio, eu vou comprar 1.000. Não, eu compro só o que eu preciso. Sim. Isso em todo sentido. E com relação a fazer feira, eu já quero que você diga se eu estou fazendo certo. E com relação à feira, essas coisas, eu desperdiçava muito. Então, não desperdiço mais. Eu uso na semana 5 batatas, eu vou e compro 5 batatas. Eu compro. É isso que eu realmente estou fazendo. E não é que está dando certo? Não sei se estou fazendo certo. Não, você está fazendo certo, porque eu acho o seguinte, Cristina, vamos supor, quando a gente fala, que nem você falou, você vai num lugar que tem o preço de um produto mais em conta. Aí você vai lá e comprar mais do que um produto que você precisa. Corretamente, você não pode comprar mais de um. Você compra aquilo que você... Se você usa 2 ao mês, 3, você compra a quantidade certa. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, às vezes a gente fala, viu, você tem que procurar a oferta, onde é que está. Lá no preço da gasolina não dá. Hoje ficou inviável. Eu já não fazia antes, agora hoje ficou tão inviável que você tem que fazer a conta na ponta do lápis ali, se vale a pena você ir em um outro lugar comprar. Sim. Agora, como os produtos hoje, quem vende esse produto, às vezes estoca em demasia, a tendência é o quê? Ele baixar o preço para dar oferta. Exato. Não existe procura, ele abaixa a oferta. Aí se você souber pela internet, porque hoje acho que no celular você tem como verificar onde que está mais barato. Diz que tem, né? Tem um aplicativo. Né? Então, faça isso. Então já vai direto. Vai lá e compra, mas é o que você falou, compra o necessário para o seu consumo. Porque você vai no supermercado, ele está fazendo promoção só do leite, e só do leite integral. Sim. Por exemplo, eu não uso leite integral. Aí eu vou lá fazer o quê? Comprar leite. vou comprar leite integral, porque tá na promoção. Vou usar leite integral porque está na promoção. Então eu descobri que, tendo vivido o que nós vivemos na década de 80 e 90, gente, até 93, que aí veio o RTN, né, em 93. E em 93 foi um ano para o real ser implementado. Sim, efetivamente. Foi 94. Mas até lá, de 80 até 93, foi um furdúncio esse país, né? Então, viver aquilo lá, nunca mais. Isso aqui que a gente está vivendo, 10,5%, 11% ano, e a gente vê o desespero do governo. Eu acho isso louvável. Lá na década de 80 e 90, é um plano, não tinha a menor dúvida, congelava 3 meses, congelava não sei o que, era um plano atrás do outro, lembra? Sim, sim. E o Collor ainda para ajudar, ainda tirou a poupança do povo, lembra? Tirou. Aí o pessoal... Ao invés de ele aumentar a taxa Selic, ele pegou dinheiro da população. Porque a ideia dele era acabar com o overnight, né? O povo vendia casa para ganhar dinheiro nesse negócio de... No overnight, né? Overnight. Mas enfim, e aí eu pensei, nunca mais quero passar por aquilo. E eu fico feliz de saber que está todo mundo, pelo menos em tese, desesperado, correndo atrás de solução. Porque viver aquilo que a gente viveu, moçada, é o inferno em vida.
Tô certo ou errado? Tá certo. Então, eu acho que você tá certo então, de falar isso, né? De procurar as promoções, mas não comprar 1 quilo de coisa, né? Sem necessidade, né? Numa entrevista que eu fiz com a TV, na feira, o repórter abordou uma senhorinha e ela vinha subindo e ele perguntou para ela como é que ela fazia a compra na feira. Se ela vinha, comprava o que ela via na frente ou ela já vinha preparada. Sabe o que ela falou? Não, quando eu saio de casa, eu já sei o que eu tenho que comprar, quanto que eu tenho que comprar, da cabeça. Quando eu vou ao supermercado, aí eu faço uma listinha, porque às vezes são muitos produtos e às vezes eu posso esquecer. Já era uma senhorinha já, né? Então, ela fazia uma relação para ir no mercado e na feira ela já guardava de cabeça do tipo que você falou. Bom, eu tenho que comprar 2 pés de alface? Ela compra 2 pés de alface. Eu vou comprar 1 quilo de batata ou meio quilo? Eu vou comprar meio quilo. Então, eu achei importantíssimo que o consumidor, hoje, já está pensando diferente de tempos atrás. Entendeu? Por isso que Mas talvez... o mais velho, acho que o que a gente precisa é conscientizar os mais novos. Os mais novos, sim, concordo com você. Não é? Porque foi em 94, 30 anos já, 30 anos, né, de Plano Real? 28 anos, né? 28, arredondando, 30 arredondando anos, para 30 anos. 30 anos vai fazer em 2024, né? Isso. 30 anos sem inflação. É maravilhoso. Eu não quero nunca mais aquilo lá. De verdade, eu não quero. Então, a gente já está indo para o final da nossa entrevista. E mais alguma coisa que a gente deixou escapar e que você queira lembrar? Eu acho que podia falar um pouquinho do município de Itapetininga, que eu acho que é um município que do ano que eu mudei para cá, 97 até os dias de hoje, é um município que cresceu muito em todos os sentidos. Eu acho que a economia do município está bem, entendeu? Mas como economista e como observador de uma situação econômica, eu vejo o segmento de industrialização talvez um pouco mais ainda pendente de a instalação de algumas indústrias aqui. Sim. Não precisa ser uma grande indústria, uma indústria poluidora, mas pode ser pequenas e micros indústrias, médias até, que possibilitem uma criação mais de emprego, tá? E com isso uma renda per capita maior. Porque a indústria, ela tem uma base salarial mais alta que o comércio. Isso. Então, para a gente aumentar a renda da população, necessariamente passa pela industrialização, Sim. Porque a base o início da base salarial do comércio é bem mais inferior do que a base da indústria, né? É quase o dobro, eu acho, não? Sim. Tipo, se a base do comércio for um salário mínimo, hoje 1.200, eu acho que o mínimo da indústria é 2.500, quase 3 mil reais. Porque hoje nós temos aqui no município qualificação de mão de obra. Nós temos o Instituto Federal, temos a FATEC, entendeu? O CEPROM. Tem o CEPROM, tem a ETEC. Que são coisas isso é importante. Mas não adianta ter a qualificação. Até um tempo atrás se reclamava que a gente não tinha, que nós não tínhamos qualificação técnica aqui. Tinha emprego, mas não tinha gente qualificada. Agora a gente está começando a reverter, é o que eu percebo também. Mas aí essa mão de obra qualificada para a indústria vai para onde? Ele vai sair daqui, ele vai procurar emprego em Sorocaba, em São Paulo. Peró, que tem um centro industrial. Então eu acho que é isso que está faltando. Mas a economia ainda aqui em Itapetininga está indo bem. Eu vejo que está expandindo, entendeu? O setor de serviços é um setor de serviços que está na lista, no primeiro lugar em termos de apresentação de receita e também de mão de obra. Isso eu não sabia. Aqui. Eu sei por intuição, mas eu não sabia que o setor de serviço ainda está expandindo bastante. Mas por que isso daí? Porque existe a procura do serviço. E quanto mais você tem indústrias, quanto mais os segmentos de produção do município, o que vai acontecer? Vai aumentar a procura desse serviço. Então, é importante por causa disso. O serviço é que denota a riqueza, né? Sim. O serviço, o salão, a pessoa indo, quanto mais gastar, o cidadão, quanto mais gasta no salão, quanto mais gasta
cuidar da pele, quanto mais viajam, quanto mais isso, está mostrando o quê? Que está vivendo uma sociedade com uma renda bacana, que está permitindo Sim, ao cidadão isso. usufruir. Então, o cidadão que consegue utilizar dos serviços está vivendo num país, num estado, numa cidade rica. Sim. Porque você só consome serviços o tempo todo se você tem dinheiro. Correto. Né? Senão você faz em casa à mão, você faz o pé em casa, você depila em casa, você pinta o cabelo em casa, a amiga faz as luzes. Serviço é riqueza. Sim. Certo? Correto. E outra coisa, falando da nossa cidade, o agro, que é uma maravilha. Nossa, o agro também é nós temos podia vir mais indústrias agro. Inclusive, Cristina, aproveitando essa deixa de você do agro, eu acho que deviam ter feiras técnicas aqui no espaço, a Casa além daquela que a gente tem anual. Isso, mas são feiras técnicas, entendeu? Porque nós temos assim uma grande gama de comerciantes aqui voltado para a área agrícola. Sim. São implementos agrícolas, insumos agrícolas, e aí você consegue trazer a região para cá, não é somente Itapetininga, porque hoje nós temos daqui para frente até Itararé, a região é muito grande, então você consegue agregar aqui em Itapetininga um centro, entendeu? De distribuição para a região toda. Deixa eu ver, por exemplo, para vocês entenderem. A gente tem uma vez por ano uma feira agropecuária que tem tudo isso e mais um pouco. Sim. Você está sugerindo que a gente faça só a técnica, uma feira técnica, sem o boi, assim, até pode, mas mais do material, do trator, do insumo. Como lá em Ribeirão Preto. Isso, eu ia falar agora, mas é uma dúvida. Se era a AgriShow, o que ela é? Nada mais é que uma feira técnica. Porque a gente já tem um lugar que é maravilhoso. Já está lá o espaço à disposição. Isso daí desenvolve também, faz parte do contexto, que é o segmento primário do município, entendeu? Uhum. Isso aí faz parte porque nós temos uma vocação muito grande para o agro, entendeu? E isso aí natural. E aí aquela coisa, é um elo, né? Porque o agro, a indústria agro se fortalecendo cada vez mais, a estrada vicinal vai ser asfaltada naturalmente, não é? Você não vai ficar mais atolado para ir do sítio dele para outro sítio. É um negócio que é uma cadeia, né, Wagner? Isso. E nós temos, em termos de estrada, nós temos uma novidade aí, né? Que seria a duplicação da Raposo Tavares até São Paulo. Que vai vai de São Roque até Vargem Grande. Porque hoje... tem outra, né? Que é aquele pedacinho do 258 também. Então, mas a Raposo Tavares, até São Roque, ela consegue ir com mão dupla, né? Com duas pistas. Isso. De São Roque até São Paulo, não é. Não é. Você vai até Cotia, antes de Cotia é mão única, pista única. E de Cotia para frente já duplicou. Agora o governo atual vai fazer a duplicação nesse trecho que está faltando. Mas será que ele vai conseguir fazer até o final do ano? Impossível. Mas... Porque eu sei que o pré-candidato, o deputado estadual Giriboni, ele conseguiu trazer o projeto executivo da SP 258, lá para Itararé, que vai pegar um pedaço de Capão até Itararé, né? Que duplicar, né? Que vai duplicar aquele pedaço. Então, mas o que eu estou falando, que recentemente, é justamente esse trecho que vai até São Paulo. Aí vai ficar todinha, né? Aí sim, aí você tem uma malha rodoviária muito boa. Por quê? Porque se você verificar a distância de São Paulo para Itapetininga pela Raposo, são 30 quilômetros a menos. Verdade. O caminho é mais curto. Eu já fui, passei diversas lombadas e eu tive o capricho de cronometrar no meu velocímetro qual era... Daqui a São Paulo dá 172. Lá você tem 140, 150 quilômetros. De 20 a 30 quilômetros a menos. Ah, que legal. E será que tem menos pedágio? Não. Por enquanto, tem. Mas com a duplicação, não tenha dúvida que nós vamos ter que terceirizar. Eles vão colocar mais pedágio. Mas eu vou falar uma coisa, se o serviço é bom, eu não ligo de pagar mais caro. Agora, se você paga caro e não tem... O serviço não é bom. O serviço não é bom, você paga... É igual o negócio, como é que é? Tem assim,
R$1 por essa caneta é caro se ela não escreve. Sim. Mas R$1 se ela escreve, tá no preço, é o preço, você paga. Sim. Né? Você tem que, o serviço, o seu imposto, a gente como cidadão tem que começar a ver o retorno desse serviço. O retorno desse pagamento de imposto. Porque tudo que os caras fazem, gente, é com o nosso dinheiro. Seja do lado de cá das esquerdas, seja do lado das direitas, ou seja do lado do centro. É só com o nosso rico, rico dinheirinho. Tá vendo? Mais alguma coisa? Acho que deu pra gente esgotar uma parte do assunto. Uma parte. Porque... uma coisa que eu e ele conversamos é que se tudo der certo, em algum momento nós vamos ter vou dedicar aqui no meu programa um espaço para ele tirar algumas dúvidas, a gente discutir, debater, ele ter assuntos atuais, né? Assuntos atuais sobre economia, para que a gente, de um jeito simples, ajude você a entender e a gente agregue valor no programa. E ele topou, a gente vai precisar... Eu acho, você, Wagner, que tem que ser depois que passar esse furdunço da campanha, sabe? Porque é muita coisa. Sim, sim. É muita... então, talvez... sei, talvez setembro, ainda é antes antes das eleições, a gente tem mais um programa. Sim. E depois das eleições, a gente programar um tempinho para conversar sobre um assunto alguma coisa né? atualizado. Correto. Tá bom? Correto. Quer dar um tchau para eles? Eu agradeço o convite da gente poder conversar a respeito, né? Isso não é nenhuma entrevista, mas é uma troca de informações pelo seu conhecimento também, que você é uma pessoa atualizada, e eu acho que a pessoa que quer conversar com a outra sobre um determinado assunto tem que conhecer um pouco desse assunto. E você conhece bem também, que a gente deu para notar a sua performance aí, e eu acho importante, porque isso deixa mais a gente à vontade, e as perguntas são bem direcionadas, isso que eu acho importante. São perguntas que esclarecem aquela pessoa que está assistindo o seu canal. Então eu agradeço e a gente vai manter aquele acordo que nós fizemos de quando você quiser, eu me ponho à disposição para a gente conversar sobre o assunto. A gente vai fazer sim, a gente vai fazer porque eu acho importante, porque tem que trazer informação que consiga agregar e que você consiga levar para o seu dia a dia e principalmente pensar, refletir sobre o que é debatido. Sim. E trazer as suas dúvidas, porque cidadão informado é cidadão não enganado, certo? Correto. Eu agradeço você ter aceitado, achei que foi um bate-papo muito bom, muito bom. Faço minhas suas palavras. E eu peço de novo para você, porque eu aprendi uma coisa, que a gente não pode desistir do sonho da gente, não pode. E me disseram o seguinte: Cris, peço o tempo todo para as pessoas curtirem o seu trabalho, para as pessoas se inscreverem. Então, você se inscreva, você compartilhe e traga a sua opinião, crítica, elogio, participe. E até a próxima. Até logo. Tchau.